Salve galera, começando mais um episódio Incendiados Podcast. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. O que você sabe sobre acolhimento familiar? O que você sabe sobre assuntos sociais? Vai descobrir hoje? Vem com a gente nessa? Bora! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio Incendiados Podcast. E eu já vou falar pra você. Você precisa compartilhar esse vídeo. Você precisa curtir esse vídeo e compartilhar a mensagem que vai ser falado aqui nessa noite. Porque nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto diferente, pouco tratado nas igrejas, nos podcasts, e você precisa acompanhar. Hoje a nossa irmã veio aqui apresentar o projeto que ela faz parte, como nós estávamos falando aqui antes de começar. A gente sempre acha que os problemas estão bem longe da gente. Quando a gente fala de ajuda, de apoio, a gente pensa em países longe, projetos longe, lá nas cidades do interior do Brasil. Mas existem pessoas carentes, necessitadas, que precisam do nosso apoio bem pertinho da gente. E hoje nós vamos conhecer esse projeto. Vamos deixar o link na descrição para você saber como participar, como colaborar, e eu tenho certeza que vai tocar no seu coração. Minha irmã, se apresenta pra gente. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ranete, minha formação é serviço social, sou membro da igreja Mundo para Cristo de Vila Joniza, sou convertida há 24 anos e por enquanto acho que é isso. Sou casada, mãe de 2 filhos e logo logo você é a avó do Theo. Oba, vem Theo! Vamos lá. Ranete, fala um pouquinho pra gente de como começou esse trabalho, né? Hoje a Ranete, como ela vai falar pra gente, ela participa de um projeto lindo, mas teve o início, né? Sim. Como que foi o início da sua caminhada com Cristo? Como que você descobriu que esse era o seu chamado, essa era a sua área? Porque como a gente falou, é uma área muito difícil, né? Então eu tenho certeza que tem uma história aí. Com certeza. É tudo assim na direção do Senhor. Eu não sabia que existia o serviço social, que existia uma assistente social, né, que é o nome da profissional que se forma, ou assistente social. E aí, há muito tempo atrás, gente, não vou saber mensurar a data, saímos na Vila Joniza, numa comunidade lá próxima, e aquilo encheu meu coração, sabe? De desejo de ajudar. Claro que a gente sonha, né? Mas nem sempre a gente vai fazer o que realmente... eu sonho em fazer uma coisa, mas aí não é porque eu tô querendo fazer aquilo que vai ser aquilo. Mas foi uma coisa bem parecida. Fazer na hora. Porque eu poderia ter sido uma missionária, ter sido enviada pra fora, pra África, sei lá pra onde, né? Mas enfim, não foi esse o desejo do coração do Senhor. Como eu falei, eu já sou casada, tenho 2 filhos, sou casada há muito tempo, né? Desde essa época, inclusive. E aí a gente andando no meio daquela comunidade, assim, no meio de tanta pobreza. Eu nasci numa comunidade próxima, né? Uma comunidade vizinha daquela, só que aquela lá era mais carente do que a minha. Então aquilo lá me chocava, assim, doía muito no meu coração. E eu nunca entrei lá dentro. Vou entrar lá dentro pra quê, né? Mas sim, como foi um grupo de irmãs da igreja, e a gente foi fazer um cadastro, um levantamento de famílias que estavam precisando de cesta básica, pra gente poder começar a distribuir. Aí eu fiquei na igreja por um período e logo em seguida também eu mudei de bairro. E naquela época era tudo muito difícil, a minha condição financeira, tudo na vida, sabe? Era só pobreza. Até as facilidades, né? Porque hoje em dia a gente pega um ônibus e a gente tá voltando de São Paulo. Sim, nossa, era tudo muito difícil e não faz nem tanto tempo. Aí, como eu mudei de bairro, eu me desliguei dessa ONG, mas aquele desejo ficou no meu coração. Aí eu conheci a Educar, eu falei, opa, não posso pagar a faculdade, mas eu vou, né, vou tentar. E assim, você pode escolher a graduação que você quisesse. Eu fiquei 1 ano fazendo o cursinho da Educafro para tentar uma bolsa. E quando eu consegui essa bolsa, era lá na Universidade de São Francisco, que eu acho que ela fica no Paris, longe demais. Aí também pra mim não dava. É longe mesmo. E assim, eu só ia conseguir a metade da bolsa, não existia o ProUni ainda. Então eu ia conseguir a metade, a outra metade que não ia pagar. Eu falei, ixi,
Enfim, né? Aí não deu certo, parei também, mas sempre com aquele desejo. Aí, né, eu fui me aprofundar, o que era um assistente social, que graduação é essa de serviço social, e assim, eu achei muito a minha cara. Porque geralmente a gente busca uma profissão baseada na nossa vivência, né? Quem tem uma mãe médica ou enfermeira da área da saúde. Se inspira no outro. Acaba se inspirando. E eu me inspirei na própria pobreza que eu mesma vivia. A realidade que você estava ali. A minha realidade, as dificuldades que eu passava. E assim, não é porque eu vivia dificuldades que também eu não olhava pro outro, né? Mesmo não podendo ajudar, mesmo não entendendo tudo aquilo, mas o Senhor já estava forjando em mim um desejo para alguma coisa no futuro que eu também não sabia. Aí, enfim, né? Foi passando o tempo, eu não consegui. Aí, meu marido abriu uma empresa e assim, né? A minha opção foi trabalhar com ele. Trabalhei com ele 10 anos. Olha. Porque assim, como que ele ia pagar? Ou ele pagava um funcionário, ou um funcionário pra estar com ele, ou ele me pagava e eu ia estudar, né? Porque ia economizar. Aí melhor seu salário, né? Aí ele me pagava, eu ajudava ele, eu estudava, fazia estágio, era uma loucura, tinha 2 filhos pequenos, mas assim, enfim, aí eu venci, né? Consegui me formar, estudei na FMU lá na rua, na São Joaquim, ali perto da rua Taguá. E foi um tempo assim meio difícil, né? Porque você estudar com criança pequena e assim, a gente vê dificuldade em tudo, na verdade, né? Só que tudo é possível. Sim, a gente tá colocando as desculpas, tudo né? é possível. E assim, antes de eu ir trabalhar com meu marido, eu trabalhava antes de casar. Depois que eu casei, eu não trabalhei mais. Só fiquei em casa cuidando dos filhos. Que aí veio o primeiro, logo. Aí depois de 4 anos veio a menina. E aí a gente optou, né? Por isso as dificuldades, não nada contra quem trabalha e deixa a criança da creche, nada disso. Mas naquela época também até a creche era difícil. Sim. E aí eu fiquei um período cuidando deles, quando eles estavam assim numa certa idade, que já dava pra chegar da escola, ficar lá, a perua trazia meu facão, ficava lá sozinho mesmo, sendo pequeno, mas deu tudo certo, graças a Deus. E aí foi, né, passou o tempo, e assim, ou a gente faz ou a gente não faz. Porque se a gente faz, a gente vai ver aquela dificuldade naquele momento. Vai estar super difícil, você vai estar ali sofrendo, mas vai estar galgando alguma coisa. E se você não faz, você vai ficar arrependimento. Ai, eu devia ter feito. Ai, por que eu não fiz? É difícil. Tudo é difícil, não tem nada fácil. Ainda mais pra gente que é de uma classe social mais baixa. Então não tem nada fácil mesmo pra nós, infelizmente. E quando o tempo passa, vem a cobrança, né? Não sei se você sente isso, vocês devem sentir isso também. A faculdade tem uma duração de 4 anos. Aí você pensa, não dá pra eu fazer. Aí quando passa 4 anos, você pensa, nossa, se eu tivesse começado, eu já tinha terminado. E agora, se eu for fazer, tem que começar tudo de novo. Depois que eu terminei, aí já começou a ter ProUni, Enem e tudo mais. Aí eu já tinha terminado, graças a Deus. Aí, 1 ano e meio, 2 anos depois, eu fiz uma pós de políticas públicas e promoção social. Aí eu parei de estudar, porque não estava conseguindo emprego, é uma área assim, bem difícil de trabalhar também. A gente consegue muito serviço voluntário, que muitas das vezes não ajuda nem com condução. Porque o serviço social, ele vem muito do viés assistencialista, que começou lá na colonização do Brasil, sempre daquelas mulheres ricas que ajudam as crianças carentes. E aí ficou muito arraigado. Até o próprio sistema conseguir tirar isso do serviço social demora um pouco, porque até hoje as pessoas me veem quando eu converso com alguém e falam, eu sou assistente social, me dá uma máquina de lavar, me dá uma geladeira, me dá Ou imagina de cara que lá todo mundo é voluntário, né? E assim, a gente não tem, a gente ganha doação de alguém que dá pra gente poder disponibilizar pro outro. Então assim, fica muito isso, que o serviço social, você vai estudar pra trabalhar de graça. E na verdade não é isso, você estuda pra você fazer parte de um sistema público, né, ou privado, que é o meu caso, e você vai ter seu salário e vai lutar pelas causas que a própria política pública, ela garante a todo cidadão brasileiro, né, seja ele qual for. O que eu vou falar aqui um pouquinho daqui a pouco é sobre crianças e adolescentes. Mas só para contextualizar rapidinho, quando eu estava estudando, meu TCC foi sobre envelhecimento, né? Eu adorava, falei, nossa, o Brasil tá envelhecendo, que coisa boa! Aí, gente, eu adorei estudar sobre envelhecimento, até hoje ainda gosto muito mesmo.
Eu gosto dos velhinhos, assim, sabe? Eu sei que eles não são sua tia, né? Mas tudo bem. e assim, é porque a gente vê o idoso abandonado, mas não sabe o que ele... qual foi os relacionamentos que ele construiu lá atrás. Às vezes ele não construiu nada, e aí ele tá acolhendo, né? Infelizmente, dos filhos, a solidão, né? dos familiares. Tem muita gente que tem condição financeira e paga aquelas casas lá pro idoso morar, que ele tem tudo. Mas ele não tem toda a assistência médica, ele tem tudo que ele precisa, uma boa alimentação, mas ele não tem a presença dos filhos, o convívio com seus netos e bisnetos, e não é isso, né? Sim, e já fica a dica, né? O que nós estamos plantando? Porque como está todo mundo novinho, então, não, eu não preciso de ninguém, eu dou um jeito, eu faço sozinho. Às vezes também as famílias, os pais, né, os avós, eles vivem trabalhando, não tem muito relacionamento. Depois quando fica velho, não cria nenhum vínculo, nem com os filhos, nem com a esposa, com ninguém. Como vai visitar alguém que você não sente saudade? Não tem memórias afetivas, E né? aí acaba vindo toda aquela história, né? De vícios, alcoolismo, drogas, e aí vão perdendo tudo, e vão perdendo tudo mesmo, literalmente. Perde a família, alguns, né? Porque assim, na minha experiência, eu conheci vários idosos que foram ricos, que tiveram tudo, sim, sabe? E você senta pra conversar, eles contam o passado deles e hoje eles não têm nada. Eles estão vivendo uma instituição pública. Que nem na privada ele não tem ninguém. Não sobrou dinheiro pra pagar. Não sobrou dinheiro pra pagar, ou vendeu tudo que tinha pra dividir com os filhos, porque se divorciou e tá seguindo esse caminho difícil, né? Mas aí vamos voltar um pouquinho. Aí depois eu trabalhei um pouco também na Fundação Casa. Olha, você trabalhou na Fundação Casa? Sócia educativa de internação, eu gostei muito também. Lá era um projeto piloto. Não era concurso público, era uma organização que prestava serviço e eu gostei também de trabalhar lá, mas eu também não trabalharia hoje, por conta assim que a gente não vê por parte do Estado uma preocupação com aqueles adolescentes que saem da fundação, porque geralmente eles saem e logo em seguida eles voltam para onde eles moram e já voltam para criminalidade, porque dá muito dinheiro. Volta na mesma realidade de antes. Porque assim, pra gente que tá fora, falar, queria vergonha na cara, vai procurar algo melhor, é muito fácil. Às vezes aquela família toda tá destruída, a mãe bebe, ou tá preso, o pai tá preso, e é só destruição. E a gente também não vê a igreja se movimentando em acolher ninguém. Nenhuma adolescente que tá na rua, não digo acolher pra levar pra casa, acolher pra dar um suporte de um evangelismo, de um discipulado, de uma cesta básica. E quando ele sai, ele volta pro mesmo lugar que ele estava. E uma dúvida que eu sempre tive... Em lugares assim como a Fundação Casa, os adolescentes, as pessoas que estão lá como internos e os funcionários, eles têm algum tipo de apoio psicológico? Uma psicóloga, uma psiquiatra? Então, a psiquiatra que eles passam geralmente são do CAPS, né? E também tem um grande preconceito, porque quando o adolescente da Fundação Casa vai pro CAPS, o CAPS trata vários tipos de problemas, né? Não somente de álcool e drogas, trata também problemas psíquicos, que às vezes a gente tá lá com o nosso filho, aí chega um adolescente da Fundação Casa, acompanhado de uma viatura da polícia. Aí chega lá a polícia com a arma na mão e as crianças lá brincando, então tem um grande preconceito no atendimento para esse jovem adolescente. Por quê? O que eles alegam, né? O próprio CAPS. Mas quando eles estão na rua, eles não tomam remédio, eles vivem bem. Por que quando tá internado? Porque tem abstinência, né? Não tá mais usando a droga, precisa, né? Controlar toda aquela situação. Não porque porque ele tá internado, é porque ele precisa mesmo. Ele tem um quadro psíquico ali, alguma doença mental já existente antes de ir pra fundação, mas que era encoberto pelas drogas, né? E é o que eu falei, ninguém também quer ir pro CAPS, porque acha que o lugar do CAPS é pra tratar doido. E aí tem algumas doenças são geradas também por causa das drogas, né? Sim, algumas também. Do autoconsumo. Sim. Ou pior é o que já tinha, né? E assim, aí tem esse problema. Agora, atendimento psicológico não tem. Psicológico é o assistente social psicólogo que atende, mas não é nessa parte de atendimento clínico, né? Entendi. A dupla psicossocial é como qualquer outro serviço, é sem clinicar. Porque eu ficava com essa dúvida porque na faculdade eu tive uma professora que ela era psicóloga. Uhum. E ela falou pra gente que ela trabalhava num hospital, se eu não me engano era o Hospital do Câncer. Uhum. E ela saiu de lá porque os funcionários que atendiam as famílias, eles não tinham esse apoio. Uhum. E ela falou, a gente tava ali pra ajudar, só que a gente saía pior que eles. Porque era tanta situação, tanto caso, e a gente saía pior que as famílias. Então, como a gente não tinha esse apoio,
a gente acabava desistindo do emprego. E eu acredito que num lugar assim não seja diferente. Sim. O funcionário tá ali para acolher, para ajudar, mas ele recebe tantas demandas, tanta carga psicológica, e aí chega em casa chorando, vai dormir, não consegue parar de pensar naquela adolescente, precisa daquela ajuda, precisa daquele apoio, e aí prejudica a sua vida no ponto que você não aguenta mais trabalhar no local, né? Aconteceu comigo também algumas demandas que aí eu fui vendo que aquele espaço não era pra mim, não tinha como eu continuar lá, porque não ia conseguir, porque também é isso, a gente não tem um aporte nem financeiro para poder estar pagando uma ajuda, né? Esse acompanhamento terapêutico, e aí você tem que se virar, e a gente conversa entre nós, entre colegas, e são várias questões, né, nesse universo de medidas socioeducativas, assim como nas outras também, que logo logo a gente vai adentrar. Bacana. E aí depois desse trabalho, você foi direto para esse que você tá hoje ou passou por outros ainda? Não, depois desse trabalho eu fiquei um tempo sem trabalhar. Eu, na verdade, eu já havia desistido de atuar como assistente social. Já tinha pendurado minha chuteira. Nossa, eu orei tanto pedindo um emprego pro Senhor, né? Porque eu gosto muito dessa área. E eu não conseguia de jeito nenhum. Eu fiquei quase 5 anos sem trabalhar. Tipo, quase 4 ou 5. Não faz mais nem diferença. Porque foi uma eternidade. E assim, eu achava que eu não ia mais trabalhar. Eu tava fazendo seminário na época. E assim, eu tinha uma jovem lá angolana no seminário que eu gostava, assim, a gente se dava muito bem. Era aquele relacionamento bem gostoso. Ela conversava bastante comigo. E foi na época de final de ano, apresentação do TCC e tal. E eu tava lá na mesa com ela, conversando lá. E a gente trocando uma ideia, ela conversando de boa. E aí, de repente, me deu vontade de entrar na sala pra ver uma apresentação, assim, aleatória, que eu não sabia. Nem fui ver qual era o tema dos TCCs nem nada. Só queria assistir. Eu falei assim, eu vou entrar lá. Aí, quando eu entrei, tinha uma assistente social, a Maria José, que eu amo. Beijo, Maria José. Olha isso. Os planos de Deus acontecendo. Aí eu fiquei lá sentada e ela trabalhando no judiciário, falando de criança, adolescente e tal. E eu fiquei ali com os olhos brilhando, falei, nossa, coisa linda, uma assistente social que tá se graduando também no curso de teologia. E eu fiquei ali, nossa, aí depois terminamos, vamos lá conversar. Lá vou eu atrás da Maria José, oi Maria José, tudo bem? Inclusive eu era da mesma igreja dela, assim, mas de outro bairro. Olha que muita coincidência, né? Eu não conhecia ela, imagina, nunca vi na vida. Assim, igreja pequena a gente não conhece muita gente, imagina grande. E aí eu fui conversar com ela e tal. Ela, nossa, que legal, gente. Aí começamos a conversar, porque a área dela tem um projeto lá de adoção, é um curso de capacitação, Conta de Novo que chama. E é para pessoas, né, homens e mulheres, casais que estão interessados em adotar criança. Então, a própria Vara da Infância encaminha o casal para lá, para essa. É um espaço que não é na igreja, mas é uma instituição que é da igreja. E lá tem essa capacitação. E ela me convidou para ir lá ajudar, porque sempre precisa, né? E é assim, aí depois se vocês quiserem, tiver interesse em conhecer também, eu posso passar para vocês. E aí eu fiquei lá com ela, isso antes da pandemia, tá, gente? Depois da pandemia tudo mudou. Aí eu peguei, né, e falei, não, vou sim, comecei a ir lá ajudar, ver como era, porque montar mesa, dar folhetos e tudo mais. Era desse apoio que eu ajudava ela. Mas já foi pouquíssimas vezes, acho que umas 2 ou 3 no máximo. E aí lá eu conheci meu chefe, que também já conhecia Maria José há muito tempo, que é o Delton. Ele tem um sobrenome, gente, super difícil. Deixa o Delton, então. Deixa só Delton. Ele é um canadense muito abençoado, gente boa, assim, de Deus mesmo. Aí eu conheci ele e ele falou assim, Ranete, ele tem um sotaque, né? Não vou imitar ele também porque vai ficar feio. Mas ele fala super bem português, ele tá aqui, eu acho que há mais de 20 anos. E aí ele falou, tem um dos serviços da aba, tá precisando de assistente social. Aí eu, será, Senhor? Coração chega a brilha. Ai, gente, Aí eu peguei e liguei lá, já tinha contratado assistente social, ele não sabia, né? Aí fiquei triste, né? Mas a vida que segue. E tava lá engajada lá com a Maria José. Aí veio a pandemia, eu ainda tava estudando, porque essa época foi final de ano lá no seminário e tal. Aí foi passando o tempo, e eu lá no seminário também, aí, enfim. Um dia abriu uma moça, uma assistente social da Casa Lar Elohim, ficou com Covid. Gente, acho que foi 2020 isso aí.
Foi 2020. Ela pegou Covid e ia ficar 1 mês de licença, aí não sei, ficou menos, e eu fiquei cobrindo o lugar dela. Na época ela não era casalar, ela era um saica. Eu fiquei cobrindo a ausência dela, aí ela voltou, eu saí, porque né, eu tava ali só, e assim, coração partido. Amando o trabalho. Amando tudo, mas o senhor já tinha dado a vaga pra outra amada dele, né? Porque na aba somos todos cristãos, então a gente... Cada um respeita o seu lugar. Cada um respeita o lugar e torce pela vitória do colega, né? Que ele se dê bem, que ele galgue os lugares melhores dentro da organização, né? Pela vontade do senhor. E aí fui embora, peguei a minha malinha e fui embora, né? Depois abriu 2 processos seletivos. Aí lá vou eu participar na mesma aba. Então eu tô sempre alimentando essa esperança em mim, né? E eu já achando que eu não ia mais trabalhar. E aí começou a reacender o desejo. Porque ele tava, olha, vai ter um processo seletivo. Você quer participar? Aí lá vou eu participar desse processo seletivo também. E não passei. Gente, todo mundo morava longe, eu morava mais próximo, mas a vaga não era minha. Não passei. Aí depois eu acho que teve mais um processo pra assistente social. De novo, não passei. Poxa, gente, eu falei, Deus. Eu achei que você ia falar agora, não, passei. gente, eu falei, Deus, não, já tá bom, né? Tem uma coisa errada que eu já aprendi a esperar, né? Já tô esperando tanto tempo. Se não eu penduro a chuteira, não tem problema. Eu vou fazer outra coisa da minha vida, porque que não nos falta coisa pra fazer, né? Vou me dedicar a outras coisas. E aí já tinha desistido, tava no seminário ainda, tudo isso caminhando, vai fazer 2 anos ainda que eu me formei. E aí eu já... Não, 2 mais ou menos. Eu já tava já nessa fase, falei, não, agora acho que já deu, né? Porque eu fui lá 3 vezes, gente. Uma vez eu fui cobrir licença, né? Todo mundo já me conhece. Eu fui de novo, falei, esquece, isso não é mais pra mim. Já tinha desistido, aí um dia eu tô lá e não almoçar com meu marido, então nem sabe disso. A gente tava indo lá pro Riacho, sabe? Lá pro lado de Parelheiros. Sim. Parelheiros não, Santo André, ali onde tem... pro outro lado. A gente tava longe, a gente tava entrando ali na Imigrante já. E o Delton me ligou. Não, ele mandou uma mensagem, eu posso te ligar? Eu falei, não. Olha que eu tava recorde. Nem sei se eu quero entender mais. Eu falei, não quero. Porque assim, eu tava no trânsito e aí ele ia ficar falando as coisas que eu não ia entender. Até mesmo porque ele tinha um sotaque, eu não convivia muito com ele e ia ficar sem entender as coisas. Eu falei, não, agora eu não consigo falar não. Aí eu fui almoçar, mas eu fui bem plena, sabe? Eu falei pra ele que eu não podia falar. E não fiquei ali. Dei uma olhadinha, entrei no Instagram pra ver se tinha alguma vaga que eu não tinha visto, que passou alguma coisa desapercebida. Não tinha nada, falei, então não é nada não. Então, pode esperar. Fui almoçar de boa e quando eu voltei... Aí eu falei que ia voltar às 5, cheguei quase 6 horas da tarde. Pra vocês verem que eu tava bem de boa mesmo, porque eu já tinha ido lá 3 vezes. Falei, não, chega. Sem esperança, sem expectativa nenhuma. Aí de repente, eu falei, cheguei. E fiquei lá, fui lavar louça, dar uma na casa, e ele me ligou. E aí ele falou assim, gente, nossa, foi assim, muito emocionante pra mim. Ele falou que ele tinha uma vaga pra assistente social e a vaga era minha. Aí eu fiquei, mas como assim eu não participei? Tem certeza? Não me falou nada de participar de processo seletivo. Aí a única coisa que eu fiz foi começar a chorar. Porque assim, né, Deus é tão bom na vida da gente. Isso já tem quase 3 anos, gente. Até hoje se eu começo a pensar, eu choro. Porque assim, é a graça do Senhor na nossa vida. Não que eu mereça, que eu sou melhor do que ninguém, que com certeza ele teria trocentas assistentes sociais com uma formação melhor do que a minha, mais qualificadas, enfim. Mas o Senhor quis dispor essa vaga. Ele guardou pra você, nesse né? momento para mim. Eu tô lá no... e assim, não tinha experiência nenhuma, não sabia... Havia ouvido falar do acolhimento familiar porque eu tinha participado de um processo seletivo em um SAICA. E aí tinha alguns SAICAs aqui da nossa região que estavam fechando. Aí elas estavam colocando a culpa no serviço de acolhimento familiar. Só que eu não sabia que era dele. Entendi. Né? Então, pra mim, isso no processo seletivo. E depois que conheci ele, não foi na mesma época, foi tipo algum tempo antes. Aí eu até pesquisei, vi que era serviço de acolhimento familiar e tal. E vi que era aqui pertinho, ali na rua Beijuí, número 95, na Vila Isa. Um ponto de referência na frente do cemitério do Campo Grande, né? Pertinho. O Magister também é uma referência legal, porque não gosto de ficar pensando no cemitério. Fica na escola,
E aí, até então, né, não tinha nada a ver comigo e também não passei nesse outro processo seletivo, aí já tinha desistido e tal. Tô lá no meu seminário, empolgada, estudando pra o Senhor me usar em outra área que ele quisesse. E aí aconteceu tudo isso, o Delta me chamou e eu tô lá 2 anos e meio no Serviço de Convivência Familiar Pérolas de Santo Amaro, né? E aí agora a gente entra no nosso assunto. E uma dúvida que eu tenho certeza que é uma dúvida de vocês também. A minha primeira pergunta foi: esse serviço de acolhimento da família é para adotar? Porque Não. é um assunto que a gente não escuta muito. Então conta pra gente como funciona esse serviço. No caso, a aba, ela trata só desse assunto. Então, como que funciona? Conta pra gente. É isso, né? O Pérolas, ele tá dentro da organização ABA, que é a Associação Brasileira Beneficente, ASLAM. E aí tem o Pérolas, Serviço de Acolhimento Familiar Pérolas, Santo Amaro. Tem o Serviço Pérolas também no Jabaquara. Temos os Sólidos Móveis, temos Gente de Perto, Casa Semear, tem Projeto Formigas, tem o que mais? Espalhado bastante em São Paulo. Isso, tudo aqui na Zona Sul, né? Nessa nossa região. E tem o Gente de Perto que tá lá na região central, que eles tratam de crianças e adolescentes que estão lá em vulnerabilidade, na rua, vivendo situação de rua mesmo, já nos vícios. Alguns são moradores de rua que estão debaixo de ponte, aí eles juntam o grupo deles, a Gente de Perto, e leva cesta básica, faz cultos e acompanha aquelas famílias, né, na medida do possível que eles vão dando abertura. Os outros são contraturno escolar, né, alguns. Temos o Sólido Móveis, que trabalha com móveis marcenaria, né, móveis planejados e enfim. E em contrapartida, eles também disponibilizam vagas para os jovens e adolescentes trabalhar como jovem aprendiz, né? Bacana. Então você tem a parte que acolhe os adolescentes para eles terem um emprego, uma função. A parte que trabalha no contraturno, então o aluno estuda de manhã e à tarde fica nesse espaço aprendendo. E o que fica 100%, né, no caso, no acolhimento, como se fosse um orfanato, junto com as famílias. Bacana, atende bastante público, né? Eu nem falei do atendimento institucional, mas ela já falou, né? Temos a Casa Lar também. Não, temos a Casa Lar, sim. Temos a Casa Lar, que está atualmente com 5 crianças. Nessa modalidade que as crianças moram lá, que é como ela disse, né? O antigo orfanato que já foi SAICA e sempre muda de nome. Mas não é Casa Lar porque não tem convênio com a prefeitura. Então, é mantida por missionários estrangeiros, doações também. É bem legal para você estar conhecendo quando for possível. Legal, bacana. E o serviço de acolhimento familiar é um serviço assim novo, né, no Brasil. O Pérolas, ele começou em 2019, eu cheguei em 2021. Agora eu não vou saber assim falar exatamente quantas crianças nós temos, mas eu vou falar um pouquinho primeiro como que funciona, né? Sim. O serviço de acolhimento familiar tem 5 na cidade de São Paulo, no município, espalhado aqui entre Zona Sul, né? Zona Sul a gente tem bastante. Tem na Lapa, tem Osasco, que já é outro município, mas tem também. Tem alguns espalhados aqui dentro do município e fora também. Os conveniados com a prefeitura aqui dentro do município de São Paulo são 5. E tem acho que 2 ou 3 que não são conveniados, que são como projeto, né? Porque todo mundo começa com um projeto, vai indo pra ver como que vai ser. E lá na frente pede... passa por uma licitação e se conseguir tem o convênio com a prefeitura, se não, continua com o projeto. Então, normalmente sempre começa como um projeto, que conta com doações para depois a prefeitura avaliar. Sim, isso mesmo, porque aí já vai criando forma, vai crescendo, bacana. E foi assim com o Pérola Santo Amaro. Eles começaram em 2009, é uma longa história. Pena que não pode vir um outro colega para estar falando também, que ela está há mais tempo. Mas assim, pelo tempo que eu tô, eu já consigo falar bastante coisa também. Com certeza. Mas nós estamos, né, com convênio desde 2019. Eu entrei em 2021. E o que o serviço faz? Ele trabalha, nós somos um projeto também, né, que está dentro da aba. E nós capacitamos, nós divulgamos o serviço, que é isso que eu estou fazendo aqui hoje, divulgando o serviço de acolhimento familiar.
nós captamos a família, nós treinamos a família e depois nós acompanhamos a família. Fazem Né? tudo. Depois nós acompanhamos a família que vai ficar com uma criança. E aí entra várias questões, né? A pessoa passa por essa capacitação, ela pode ou não ser aprovada. Por quê? Se o desejo do coração dela for uma adoção, ela não vai ser aprovada. Mesmo se ela não tiver ainda no Cadastro Nacional da Adoção. Porque aqui não é pra furar fila. Eu vou entrar no serviço, vou ficar com a criança que veio do hospital e ela vai ser minha. Não é assim que funciona. Até mesmo porque é proibido participar, né? Então a gente, mais cedo ou mais tarde, acaba descobrindo. Porque pode falar assim, eu tô no cadastro, não preciso falar nada pra ninguém, que elas não vão saber. Mas a gente sabe sim. Sim. Né? Porque a gente tem... Então é muito importante a família ter bem claro na mente o que ela quer, né? Isso, E assim, mas o que eu preciso para ser uma família acolhedora? É difícil? Não precisa de muita coisa. Já pega as dicas aí. Você precisa ter disponibilidade, né, de estar recebendo em seu lar uma criança que você sabe que vai embora. A medida protetiva vai de 6 meses a 1 ano e meio, que é o prazo que nós temos por lei para poder acompanhar aquela criança. Claro que às vezes pode chegar até os 2 anos, mas geralmente dentro desse período a gente consegue resolver bastante coisa. E aí, quando a criança não tem uma família, quando, por exemplo, é um bebê que foi deixado no hospital e a mãe evadiu e não deixou nome, endereço nem nada, o hospital entra em contato com a vara da infância, eles mandam uma decisão para essa criança ser acolhida, ou vem para o serviço de acolhimento familiar, né? Ou vai para o abrigo. Geralmente, aqui na nossa região, nós recebemos bebês de todos esses hospitais aqui da região. Olha isso. Do Grajaú, Campo Limpo, M-Boi, Pedreira. Só do Jabaquara pra cá que não, que aí já é uma outra vara da infância que atua lá. Então, os de lá do Jabaquara não passam pra cá e os daqui também não passam pra lá. A não ser que tenha um parente que é de lá e aí depois, né, conforme vai acontecendo, ela vai morar definitivamente. Não que venha uma criança que é de lá pra gente acompanhar. Por exemplo, pode vir uma criança que tá em um serviço na Zona Leste, mas porque o familiar dela mora aqui na região, né, no nosso território, na Zona Sul, enfim. Aí pode ser que ela venha, ou bebê, ou seja. Eu fiquei com uma dúvida. A família acolhedora, por exemplo, a família acolhedora ficou 1 ano e meio com essa criança. Uhum. Depois desse 1 ano e meio, ela nunca mais vai ver a criança? Então, aí depende um pouquinho, né? Depende de várias questões. Às vezes, eu vou dar exemplos dos nossos atendimentos sem falar nome nem nada, né? Mas a gente teve um bebê, recebemos um bebê que veio nessa característica. A mãe evadiu do hospital e a gente não tinha dados. Não tinha dados. E essa criança foi para adoção com 6 meses, 7 meses, não lembro exatamente quando. Mas a família que adotou tem amizade com a família acolhedora. Então eles sempre se encontram, aniversário, que bacana, qualquer jantar de família, qualquer coisa, sempre estão juntos. Existe a possibilidade. Isso existe. E aí é a própria família acolhedora que fala: olha, fulano de tal mandou um beijo pra vocês, mandou um abraço. Elas que trazem a notícia: ai, criança, olha a fotinha como ela tá agora. Bacana, porque a criança também fica com memória, né? Se ela for um pouquinho maior. Sim, como agora eu tô dando um exemplo só da bebezinha, né? Mas fica assim, com certeza. E aí, aí teve outra, também com essa mesma família acolhedora, que a criança ficou 6 meses e ficou com a tia. Mas a gente teve esse período, em 6 meses a gente conseguiu localizar essa tia, aí tem todas as questões familiares, ela aceitou ficar com essa criança, porque veio um termo de guarda pra família acolhedora também. Aí ela é responsável por tudo, levar a criança no médico, precisar internar, desinternar, enfim, todas as questões. Ela é responsável pela criança naquele período. Se a criança tá faltando na escola, se a criança caiu, se machucou, tudo. Legal. Ela é responsável, mas tem o nosso respaldo que tá ali acompanhando também, a gente realiza visitas. Mas só pra finalizar esse último caso, ela é a madrinha da criança. Então ela batizou a criança e tá sempre junto também. Que e sempre bacana. manda notícias pra gente, como que ela tá, e tem um convívio assim bem saudável. E aí também tem, né, vários grupos que elas acabam se conhecendo pelo próprio Cadastro Nacional da Adoção, e já veio várias famílias da Zona Norte adotar criança que tá aqui conosco aqui em Santo Amaro, e depois elas se encontram lá, fazem aniversários. Então as famílias acolhedoras aqui vai pra lá, encontram com aquelas outras famílias também que elas não conhecem, e acaba tendo esse contato.
Aí você falou do vínculo, né? Às vezes a gente tem crianças também que são maiores. Já tivemos uma que ficou 9 meses conosco e foi morar lá em Poços de Caldas com o tio. Olha, né? Foi pra longe. Foi pra longe. E assim, porque também foi pra longe, ela se adaptou bem. Aí a família que estava acompanhando naquele momento também saiu do serviço por questões de saúde e não teve essa necessidade de estar junto sempre, sabe? Mas assim, é tudo que marca, é muito produtivo na vida da criança. Você vê o desenvolvimento dela, a evolução dela quando ela tá numa família. Gente, eu já vi bebê recém-nascido prematuro e ser outro depois de um mês. Eu imagino. A gente não tá aqui desmerecendo o serviço dos abrigos, até mesmo porque nós temos uma casa lá, né? Mas principalmente um bebê. O bebê não precisa só que troca a fraldinha dele, dá numa dele e põe ele lá no berço. E como você disse, não é desmerecendo. A gente sabe que muitas crianças, infelizmente, por várias circunstâncias sociais, acaba vivendo no abrigo, às vezes até a adolescência, a vida toda, até completar 18 anos, porque não conseguiu pais adotivos interessados. Mas essa questão da família acolhedora é uma forma deles terem novas experiências, carinho, afeto. Convivência. Porque tem os funcionários, mas os funcionários têm que atender todo mundo, né? Todo mundo, isso. Na família a demanda é grande, mas ali o benefício que também essa criança recebe desse casal que abre seu coração, que se dispõe a estar cuidando dessa criança também é sensacional, é fora do normal. Que bacana. E para esse serviço, qual é a idade limite? Você falou que tem até bebezinhos que vão para as famílias acolhedoras. Tem uma idade limite? Então, a idade limite para ser acolhido? Isso. Até os... não chegou ninguém com 17, né? Mas já chegou com 16, com 15. E aí, quando... recebemos uma adolescente com 16 anos. Quando ela fez 18, aí ela alcançou a maioridade dela e aí ela sai do serviço, né? Já acaba ali o ciclo dela. Aí tem todo um acompanhamento para ela desenvolver autonomia. Antes disso, né? Lógico, a gente não vai deixar quando ela tiver com 17 anos e 6 meses, né? Vai decidir na hora, né? Mas geralmente já chega, a gente já começa a encaminhar para cursos técnicos, o que ela tem desejo de fazer, né? E outros também adolescentes que já passaram pela casa. Aí eles vão e quando completa a maioridade vai seguir seu caminho. Mas aí já conviveu na família, já tem uma noção de como é, né? Porque ela também foi preparada. Ela também veio de um abrigo, né? Já desde os 12 até os 14, até os 16 no abrigo e só passou 2 anos numa família. Mas aí ela teve essa convivência em uma família e foi muito bom. Mesmo casando precocemente, ela optou por ter a família dela, né? Sim. Ela encontrou um rapaz na escola, uma adolescente também na época. Os dois namoraram e os dois tinham a mesma idade, fizeram 18 anos. Quando ela fez a acolhida, os dois casaram. A festa de 18 anos já foi casamento. Foi casamento. E é interessante você falar essa questão do passou pelo abrigo e também pela família acolhedora, porque a criança que ela passa a vida inteira no abrigo, quando ela completa seus 18 anos e vai pra sociedade, ela desconhece isso. Estar com uma família, estar em uma casa, ter um filho, estar ali na companhia de só mais uma pessoa, porque ela não conhece ainda. A criança que passou por essa família acolhedora, ela já conhece toda a rotina de uma casa, né? Sim, com certeza. Que a gente estava até comentando aqui antes de começar. Porque a criança no abrigo, ela não tem acesso à cozinha, porque a gente sabe que é perigoso, não lava uma louça, porque tem os profissionais para fazer tudo isso, ela tem a rotina dela de escola e curso e tudo mais, mas ela não tem essa autonomia de querer comer alguma coisa a qualquer horário e ir lá fazer, né? E quando ela tá na casa de uma família acolhedora, é como se você estivesse recebendo um sobrinho, primo, algum ente da família, né? Algum conhecido, assim, próximo, filho de algum parente, que tá com você naquele período. Ele tem toda a autonomia, ele sabe que a casa não é dele, mas ele se sente como se a casa fosse, né? Ele tem uma certa liberdade, tem, né? Total. Porque a gente tem o costume de pensar, eu sempre penso nisso, que todo mundo vive a mesma realidade que a gente. Então a gente pensa assim, eu saio cedo e pego o ônibus lotado pra trabalhar. Todo mundo faz isso. Só que tem gente que não. Então quando a gente pensa agora nessas crianças que não têm esse acesso, a gente percebe o quão valioso é você tomar o banho a hora que você quiser. Você tá com vontade de comer um doce, você vai e come. Você Isso, você tem acesso livre à geladeira. Acesso você vai lá livre. e pega o que Você quer. vai passar um filme na sessão da tarde. Vai passar um filme, aqueles que passam, sei lá, na quarta-feira à noite. Você vai lá e você assiste.
Sim. Quando você tá numa instituição, ela Tem precisa todos de os horários, regras. é. E é Tudo normal, bem- ela precisa ter bem essas regradinho. regras. É bem pra interessante. tudo. Claro que na casa da família também tem, né? Sim. Vamos deixar aparecer que chegou Pode a tudo, que né? quer. O adolescente vai pra escola, assiste TV a hora que quiser. Não, tem... Não é assim. Mas são regras mais flexíveis, mas né? bem mais flexíveis e a autonomia é muito maior, né? Até mesmo você tem o seu dinheiro que você pode comprar o que você quer, uma calça, que vai ser só sua, que é o que não acontece no abrigo, porque Não é lá tudo compartilhado. lá tudo é de todos. E você aprende mesmo, né? Ter o manejo com dinheiro. Opa, eu só tenho os R$100. Eu não vou gastar os R$100 porque eu tenho que usar ele o mês inteiro, né? Ah, eu não posso ir lá comer o lanche hoje, amanhã e depois acabou ele e aí? E o resto do mês? Então ele vai aprendendo a administrar o dinheiro, mesmo sendo pouco, o que no abrigo não tem, né? Porque se vai pra algum lugar é acompanhado, se vai pro médico, se vai pra qualquer lugar, e às vezes também não tem o dinheiro lá pra ficar gastando. E eles Sim. não têm essa noção, né? Quando Cria tá no autonomia, abrigo, né? Totalmente. Esse projeto, você falou que começou em 2019. Uhum. Mas existe outros lugares que atendem esse projeto? Ele é antigo ou ele é novo mesmo? Sim, não, ele é novo aqui no Brasil, né? Sim. Mas tem um inciso lá no ECA de 2009 que é direito da criança e adolescente conviver em família. Não fala se é a família dela de origem, família extensa, né? Ou uma família acolhedora. Assim, aqui nós estamos engateando, porque começou mesmo como um projeto, um serviço conveniado com a prefeitura em 2019. Olha, então demorou 10 anos para entrar em vigor de verdade. Isso mesmo. Já existia, né, desde 2009, porque o Delton trouxe isso no coração dele, porque fora do Brasil já existe há muito mais tempo. Não Sim. vou saber mensurar agora há quanto tempo, mas nós recebemos uma visita uma vez de um rapaz, agora eu esqueci de onde ele era, mas ele viveu na família acolhedora, hoje ele deve ter uns 36 anos, mas ele viveu dos 8 aos 18 anos na família acolhedora. Olha, 10 anos. 10 anos, aí ele fez 8 anos também, igual aqui, teve maioridade, vai seguir seu caminho. Nos outros países, claro que é diferente, né? As políticas, As políticas, a administração e tudo, mas assim, queira ou não, tá na família. E a gente Né? vê até em série, filmes que nos Estados Unidos isso é bem comum. Sim, tem bastante. Tem na Inglaterra, em Portugal, Paraguai, tem em vários lugares no mundo. E aqui no Brasil também, tem em todos os estados praticamente. Curitiba tem. Nós tivemos um seminário lá na Unicamp, que foi um seminário internacional do acolhimento familiar. Então tinha gente do mundo inteiro. E aí você percebe, né, como você disse, nós aqui no Brasil ainda estamos engateando, mas você percebe que como já está alcançando uma demanda bem maior, que às vezes a gente não tem noção, né? Mas faz um pouco de sentido, porque é o que você falou, a gente acorda, pega o ônibus, vai trabalhar, volta e tá naquela rotina e não olha mais pros lados, não quer se preocupar com o outro. Igual você falou que o nome abrigo mudou, né? É Saica. Eu nem sabia. Eu nem sabia. Porque a gente guarda O as orfanato, né, informações. que eu acho que é o que mais Isso, o pega orfanato. forte. E a gente fica, igual você falou, que a gente deu o exemplo da novela Carrossel. E aquela novela, tudo bem que ela pinta um universo bem colorido, mas se a gente parar pra pensar, quantas novelas brasileiras atende esse público? Fala dessa situação, representa de alguma forma? Muito poucas. Pouco, sim. A gente fala muito pouco. Mas conta pra gente, se tratando do seu trabalho, né? Quais são os maiores desafios para vocês que vocês enfrentam hoje no Brasil com esse projeto? Então, a gente enfrenta vários desafios. Um é a captação de famílias, né? Porque como é tudo muito novo e é tudo muito assim, as pessoas têm medo. Não sabe como funciona também, Não sabe né? como funciona, aí fica pensando, porque você perguntou até qual a idade, né? Vai embora na maioridade, mas pode chegar um bebê de 10 dias, 15 dias, como já recebemos vários. Mas eu vou cuidar, o bebê vai falar suas primeiras palavras, vai comer a primeira papinha comigo, eu vou ter todo esse cuidado e depois ele vai embora? Como assim? Como que eu fico? Você vai ficar sem a criança, porque você não entrou no cadastro para adotar. Você vai dar o seu melhor, você vai derramar aquele amor que ele está precisando naquele momento.
né? Como a gente já falou, não é que o abrigo cuida mal da criança, o Saita não disponibiliza os cuidados, disponibiliza, mas não aquele cuidado individualizado, humanizado, de você estar ali acompanhando a criança. Aí tem a questão também, mas eles vão chamar papai, mamãe, e ele vai estar sempre falando, não, eu sou a tia, porque ele vai ter a família dele, né? Ou a família dele de origem extensa, ou a família que vai adotar. E uma grande dificuldade é essa, as pessoas entenderem a hora de ir embora. Só que assim, né, gente, ninguém cai de paraquedas e já começa a ver a gravação, ver a live e amanhã já eu vou pra família acolhedora e só quero uma criança. Não é assim, você vai passar por uma capacitação. Sim. Você vai ser avaliado se você tem perfil ou não pra ficar com aquela criança, mesmo não tendo desejo de adotar. Porque às vezes perdeu um ente querido, às vezes tá passando por um divórcio. Como que vai vir uma criança que você vai se pegar e depois vai embora? Você só tá adiando o seu sofrimento, né? E depois você vai sofrer lá na frente, aí vai juntar todas aquelas emoções por conta de um monte de situação que você não vivenciou no momento que tinha que ser vivenciado. Aí a gente fala, não, olha, nesse momento não, você não tá preparado pra ser uma família acolhedora. Quem sabe daqui 6 meses? Né? Às vezes a pessoa volta, às vezes também não. E às vezes a pessoa também fala, não, realmente, eu não havia pensado por esse lado e tá tudo certo. É porque como você disse, igual, a gente tá gravando esse episódio, eu tenho certeza que muita gente vai pensar, ai meu Deus, eu quero ajudar, eu quero fazer parte. Só que aí quando cai a realidade do dia a dia, às vezes a própria pessoa pensa, realmente, hoje eu não tenho estrutura pra estar colaborando dessa forma, né? Sim, mas aí pode colaborar nos ajudando a divulgar, pode colaborar com doações. Nós É isso que eu ia perguntar. Se a pessoa quiser colaborar com vocês financeiramente ou de alguma forma, como ela pode fazer? Aí tem que procurar a gente lá no Instagram, que lá tem maiores informações. Mas assim, a gente precisa de fraldas, porque assim, recebemos um bebê. A família acolhedora que vai acolher essa criança, ela não tem um kitzinho pra receber aquela criança. Aí a gente tem que correr, pegar as fraldas que a gente tem, leite, porque a criança vai vir sem a mãe dela, né? Então ela precisa mamar. Tem que entregar pelo menos um enxoval. Isso, tem que... Aí a gente tem que ter a fórmula pra dar pra aquela criança, pra aquela família. Porque imagina eu chegar aqui com o bebê pra você hoje à noite, como é que você vai sair correndo, né? Que às vezes é isso, às vezes a criança recebe alta na parte da tarde às 7, e eu cheguei em casa, família acolhedora, não é primeira da noite com o recém-nascido. Com a surpresa na porta. Aí já chega com todo o pacote completo, com o enxovalzinho, porque ela vai precisar pelo menos para uma semana até ela se organizar e poder sair para buscar, porque também às vezes a pessoa mora sozinha. A gente tem mulheres solteiras que acolhem crianças, bebês, não tem um perfil assim. Para ser uma família acolhedora, tendo acima de 18 anos, tendo como manter seu próprio sustento, porque o próprio serviço, ele disponibiliza um aporte mensal de um salário mínimo, que é para ajuda mínima, né? Comprar fralda quando precisa, ou pagar uma pílula escolar para criança que é maior ir para escola, material. Porque a gente sabe, chegando uma criança ou uma pessoa mais na nossa casa, as contas também vão aumentar. Sim. Então a gente eles não precisam prestar contas para nós. Então todo mês recebe aquela quantia e ele usa da maneira que for melhor, né? Comprar roupas e tudo mais. Muito, muito, muito bacana. Muito obrigado mesmo. Eu espero de coração que esse episódio tenha entrado no fundo do seu coração. Como nós falamos aqui, a gente falou desde lá de trás da caminhada dela. Então talvez você esteja assistindo esse vídeo e você pense, eu tenho estrutura, eu tenho desejo de ser uma família acolhedora, como ela disse. Uma família acolhedora, você não precisa ter uma família do conto de fadas. Às vezes você... Exatamente. Às vezes você é uma mulher solteira ou um casal que, graças a Deus, tem tempo, tem condições financeiras. Os filhos já estão grandes, querem colaborar de alguma forma. Você pode ser uma família acolhedora. Se hoje você não tem essa estrutura, não é um motivo para nós fecharmos os nossos olhos. Se eu não posso ajudar, estando com uma criança, eu posso ajudar doando um pacote de fralda por mês, eu posso ajudar com qualquer forma de colaboração e a gente vai poder fazer um mundo melhor. Porque como a gente disse no início do vídeo, eu quero falar no final, os nossos problemas não estão só fora do Brasil. Nós temos problemas bem pertinhos da gente, nós temos pessoas que nós podemos ajudar. E você pode fazer parte de tudo isso. Meu amor, deixe suas considerações finais, um recado pro pessoal que eu tenho certeza que vai nos abençoar.
foi muito bom estar aqui, né, falando com vocês e que essa sementinha venha crescer no coração de vocês, né? Tem as demandas, mas vocês podem ficar despreocupados porque terão uma equipe acompanhando também. A gente não simplesmente leva uma criança e deixa lá, né? A gente faz visitas mensais, a gente faz um acompanhamento de perto com a família acolhedora também para entender as demandas da família e da criança. E nós precisamos muito de vocês. Eu quero que vocês lembrem disso, que muitas das vezes a criança que poderia estar sendo acolhida na sua casa, sendo cuidada por você ou por sua família, eles não têm essa oportunidade porque você não está inscrita no projeto. Essa criança vai para um abrigo. De novo falando, não é que o abrigo não vai cuidar bem, mas na sua casa ela vai ter aquele cuidado individualizado, humanizado, o cuidado próximo. Então nós precisamos de famílias. Estamos assim desesperadamente precisando de famílias. Muitas das vezes a gente recusa vagas porque a gente não tem família, né? As nossas famílias já estão acolhendo as crianças, então não tem. E a gente fica assim com o coração partidíssimo em frangalhos, em pedacinhos, bem pequenininho, porque a gente não tem pessoas para abençoar a vida daquela criança. Claro que vocês vão sofrer, a gente entende, a gente vai acompanhar, a gente vai estar perto. E aí vai vir outra criança, depois vai vir outra, daqui a pouco, ó, vocês estão aí falando do serviço de acolhimento familiar sem nenhuma dor, lembrando com alegria, nossa, olha a diferença que eu fiz na vida daquela criança. Mesmo se não foi um bebê, se foi uma criança maior, uma adolescente, olha, eu tive ali, eu cuidei, foi maravilhoso. Teve as dificuldades, mas assim, o Senhor usou a minha vida para estar abençoando a vida daquela criança. E mais uma vez, uma coisa, quero que vocês não esqueçam, nossa organização é uma das poucas organizações cristãs protestantes, né? Porque quando a gente fala de cristã, acaba abordando vários segmentos religiosos, mas nós somos uma religião, somos, né, da cristã protestante judaico, E assim, vai ser uma honra, um prazer ter vocês conosco, trabalhando nessa causa. Glória a Deus, você pode plantar sua semente já a partir de hoje. Então que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam compartilhar essas informações com muitas pessoas. E lembre-se sempre, você acabou de ser incendiado pelo amor de Jesus. Quando eu conheci esse projeto, foi algo que acendeu meu coração, né? Foi um impacto. Eu falei, eu não acredito que existe isso, que eu posso, né, ajudar crianças, adolescentes, que eu posso abençoar a vida deles, né, trazendo para conviver conosco em família. Porque quando você não conhece, você é leigo, gente, é uma coisa, mas a partir do momento que você conhece, sabe, é algo que acende seu coração, você entende que isso faz parte do reino, entendeu? Que você trabalhar no reino não é dentro de quatro paredes, né? Como diz a palavra de Deus, a igreja somos nós, então nós temos que ser bênção no reino. Eu acredito que esse é um ministério, né? Eu, pelo menos, tenho como um ministério. Eu descobri o meu ministério, né? Ser acolhedor é cuidar de uma criança no momento de vulnerabilidade, no momento de dificuldade da família. Então você vai cuidar dela, né? Se entregar a ela, cuidar dela, no momento de dificuldade que a família está passando. E assim, não é fácil. As pessoas falam, vocês são doidos. Nós somos doidos mesmo, né? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que fazer diferença no mundo, né? E para fazer essa diferença não tem que ser uma coisa comum, né? Tem que ser uma coisa extraordinária, né? Hoje, realmente eu sei o que quer dizer a palavra amor ao próximo. Eu acho que o acolhimento é viver a prática do amor ao próximo, entendeu? Ela nasceu, ficou 29 dias internada no hospital e depois, quando ela teve alta do hospital, ela já veio direto para casa. Então ela não passou em nenhum outro lugar, veio para casa e está com a gente. Esse mês ela faz 11 meses, mês que vem a gente está completando um aninho. O que mudou nas nossas vidas é que nós, quando nós acolhemos, nós podemos perceber que nós podemos ser útil a alguém. Verdade. Então, eu estava até outro dia lendo sobre a palavra acolhedor, quer dizer, né, acolhimento, e acolhedor quer dizer você se doar a alguém, você dar a alguém. Então, quando você acolhe alguém, você está trazendo para si, você está cedendo alguma coisa sua. Né? Então, acolher é hospedar, é cuidar, é tratar,
fazer parte. Me senti realizada com o projeto e eu vi a importância também até para os meus filhos, de mostrar de um amor assim que a gente se doa e não espera nada em troca. Mas o meu pensamento é viver o hoje com ela. Então hoje eu brinco com ela, eu cuido dela, eu dou banho, faço tudo que tem que fazer hoje. Entendeu? Porque hoje ela está com a gente. Então o que eu posso fazer, ser útil para ela hoje, eu estou sendo. Amanhã, outro dia. Se amanhã ela for embora, ela vai levar um pouco da gente e ela vai deixar um pouco dela pra gente. E assim é a vida. Acolher novamente, com certeza. Nós estamos assim pensando como vai ser o próximo, como vai ser menino, vai ser menina, quantos anos. Mas vai ser uma outra história, né? Vai ser uma outra história, não sei como nós vamos vivenciar essa história, mas nós queremos acolher de novo sim, pelo mesmo motivo que acolhemos da primeira vez, né? Por querer exercer esse amor, né? Fazer acontecer. O sentimento é o mesmo, né? De querer ajudar, de querer fazer. Por que não continuar? É o amar ao próximo, né? Então, por que não continuar? Pensa, cara, já parou para pensar? Cara, Deus fez você, te dá o ar para respirar todos os dias, que ninguém consegue explicar essa loucura que é você respira e vive. Compartilhou seus atributos com você, de conhecimento, de criatividade, de amor, de sentimento, tudo, para ser só isso? Para você viver 60, 70 anos e... Não, Deus criou você para compartilhar, para se relacionar, para viver, para conhecer gente, para amar. E quando você ama, você Deus se decepcionou várias vezes, mas deixou de amar? Não deixou de amar, que até deu o único filho dele para morrer pela gente. Amor a nós. Então o pensamento é esse, é amar, é ser útil e amar hoje, porque amanhã pertence a Deus. Vamos pensar no amanhã pertence a Deus. A experiência do acolhimento tem sido algo que com certeza marcou e está marcando a minha vida. É um ciclo que se iniciou, que está dando continuidade e que tem sido só aprendizado. Eu acho que essa seria a definição que eu daria do acolhimento para minha vida. Eu posso falar que na minha vida eu consigo levar a marca de Jesus, cuidado do Senhor com a minha vida, estar em uma família pela qual a presença do Senhor é abundante, sem medidas, é algo muito bom. Amar e trazer um pouco de esperança e vida para a vida de uma criança. Para que ela, quando vá para a família dela definitiva, ela não vá com o mínimo de traumas possíveis. Talvez isso seja a primeira vez que você esteja ouvindo sobre acolhimento familiar. E eu convido você a participar de uma das nossas reuniões e até a capacitação, porque durante esse processo você vai aprender de quanto crianças nessa situação precisam de famílias. E seu olhar, ela pode crescer ao ponto de você entender que há aqui uma grande oportunidade de se doar para o bem daquela criança. E ao fazer parte desse processo, você também vai receber muito.